Bem, pessoal, então, analisando os outros enquadramentos, nós podemos pensar na seguinte perspectiva. Uma pessoa jurídica de direito público, um município, constata lá, evidentemente, a prática de um ato de improbidade por parte do prefeito, etc. A controladoria instaura o procedimento e eles celebram o acordo de não persecução civil em 2020. Mas resolvem se omitir, resolvem nada fazer para permitir a reeleição do prefeito. Aliás, o acordo teria sido entabulado exatamente para permitir que houvesse aí uma eleição tranquila, sem qualquer arguição de que o prefeito estaria sendo processado por ato de improbidade, etc. Esse fato pode representar abuso de poder político, que é o uso da prerrogativa estatal, o uso da estrutura pública, material ou imaterial, para fins político-partidários. Claro, depende de uma gravidade concreta, mas nós estamos falando aqui tudo em tese, e em tese isso é possível. Vejo aqui, inclusive, essa decisão do TSE, né? O abuso do poder político, de que trata o artigo 22 caput da Lei Complementar 64/90, configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros, tá bom? Tranquilo. Na questão criminal, nós temos algumas possibilidades, como, por exemplo, a ocorrência do crime de corrupção passiva, se estivermos diante de uma omissão decorrente de uma solicitação, do recebimento de uma vantagem indevida, ou mesmo para atender pedido ou influência de outrem. Podemos também, a depender da específica motivação, ter configurado o crime de prevaricação, se houver, claro, a prova de que a inexecução houve por conta de satisfação de sentimento ou interesse pessoal. E, naquela mesma perspectiva que nós falamos, de omissão para benefício de um candidato, de um partido, temos o pouco conhecido crime do artigo 377 do Código Eleitoral. Vamos ver aqui, então, a disposição desse tipo penal, que é muito interessante e pouca gente conhece. Artigo 346 diz: violar o disposto no artigo 377, pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração. O 377 diz: o serviço de qualquer repartição federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Trata-se, inclusive, de um crime permanente, praticável em ano eleitoral ou não eleitoral, tá bom? Então, atenção a isso. Muito bem. Abordada essa questão da inexecução, nós vamos tratar aqui do conteúdo do acordo de não persecução civil e o dever de obediência aos limites punitivos, extensão mínima e potencialidade expansiva. O que é isso? O acordo de não persecução civil, ele pode dispor
sobretudo, ele está limitado apenas às sanções trazidas pela lei de improbidade ou podem ser inseridas cláusulas adicionais? Vejam, há em um primeiro momento um piso claramente definido pela jurisprudência. Se nós estivermos diante de um ato de improbidade que importe lesão ao patrimônio público, não é permitido, assim como ao judiciário, celebrar-se um acordo fixando como sanção apenas a reparação ao erário. Não. O STJ há bastante tempo diz, em casos de lesão ao erário, aplica-se, no mínimo, a reparação ao erário e outra sanção de improbidade. Então, este é o piso mínimo em atos que causam prejuízo ao erário. Nos demais atos de improbidade, em que não há prejuízo, como, por exemplo, violação a princípios, via de regra, você tem o piso mínimo de uma sanção. E este piso mínimo nas sanções acordadas sempre deve obedecer aos limites trazidos pela lei. Você não pode acordar, por exemplo, uma suspensão de direito político acima do que trazido na lei, nem o investigado ou réu iria aceitar. Mas é apenas a questão do parâmetro, como também não pode negociar menos. Aí de 3 a 5 anos eu não vou negociar de 2, etc. Tá bom? Isso não pode. Então a gente precisa conhecer essas sanções para cada tipo de improbidade. E aí a gente, a partir daí, vê quais são os limites. Quando a gente estiver falando, por exemplo, de atos que importam enriquecimento ilícito, nós temos essas sanções que são mínimas, que podem ser acordadas. E aí os parâmetros devem ser observados. Percebam, no caso do artigo 9º, nós temos perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Nós temos o ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Aliás, na perda da função pública, não custa lembrar a polêmica que existe no âmbito das turmas do STJ, um entendendo que o cargo que pode ser perdido em decorrência da condenação de improbidade é somente aquele em que praticado o ato, e outro entendimento que aponta que qualquer cargo público, ou seja, você praticou como oficial de justiça, depois virou analista, virou auditor fiscal, etc., você poderia perder qualquer cargo público que estivesse ocupando no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. E aí é outra questão que no acordo fica superado, né? Se a pessoa concorda em perder o cargo, seja qual for, não há mais essa divergência, ok? Temos, né, como falamos, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Temos o artigo 10, que trata do prejuízo ao erário, e aí segue a mesma lógica, ressarcimento integral do dano, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente pelo prazo de 5 anos. O artigo 10A, que trata da questão dos benefícios tributários financeiros indevidos,
no caso de ISS, que traz apenas essas sanções: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro. E no caso do artigo 11, temos aí também mais ou menos aquela mesma lógica de ressarcimento integral do dano, perda da função, suspensão de 3 a 5 anos, né, que muda o prazo, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração, também é um parâmetro diferente, e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos. Muito bem, esse é o limite mínimo. Temos aí a questão do piso, como eu já falei, que é a decisão na nota de rodapé do STJ trazendo essa linha. A aplicação das penalidades previstas no referido artigo exige que o magistrado considere, no caso concreto, a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Previsão expressa contida no parágrafo único do artigo 12 da lei. Assim, é necessária a análise da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e a combinação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa, embora não necessariamente. Todavia, apesar da acumulação das referidas sanções não ser obrigatória, é pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser considerado propriamente uma sanção, mas apenas consequência imediata e necessária de reparação do ato ímprobo, razão pela qual não pode figurar isoladamente como penalidade. Muito bem, dito isso, nós precisamos ampliar o espectro. Ora, se não pode haver violação aos limites mínimo e máximo previstos na lei de improbidade, é dever também dos acordantes ou possibilidade estipular outras cláusulas que não vedem a ordem jurídica, em especial a Constituição. Então, fixação de danos morais coletivos, perfeitamente cabível em um acordo de não persecução civil. Há limite? Não, não há limite pecuniário. O STJ, em casos de macrocorrupção ou em casos de corrupção envolvendo áreas sensíveis da população, em especial saúde e educação, tem os precedentes exatamente na perspectiva do cabimento de dano moral coletivo e é, de fato, algo que deve ser incluído nos acordos propostos e celebrados pelo Ministério Público, tá bom? Temos também a questão de que, se for celebrado um acordo com violação ao piso mínimo, o judiciário deve anulá-lo por violação à proteção deficiente da probidade administrativa. Afinal, já há grande discussão doutrinária sobre a existência de um direito fundamental anticorrupção, o direito à boa administração, e isso precisa realmente ser tutelado pela administração pública e pelo judiciário. O artigo 65, número 2 da Convenção de Mérida, traz a imposição de que os estados, no aperfeiçoamento da legislação anticorrupção, sempre andem para frente. É vedado retrocesso na área do combate à corrupção. O Brasil está comprometido internacionalmente com isso e, na Convenção de Mérida, já foi internalizada no direito brasileiro. Tranquilo? Muito bem. Então, avançando, a gente traz aqui, inclusive, os precedentes do STJ para o cabimento de danos morais coletivos. Olha só, os danos morais foram fixados de forma proporcional à gravidade dos fatos, que, frise-se, envolveram vários sujeitos da administração pública e da comunidade empresarial, bem como significativas cifras
destinadas originariamente à promoção de ações de melhoria em um dos campos de atuação estatal mais sensíveis, fragilizados economicamente, qual seja, saúde pública. Ainda quanto ao dano moral coletivo, ao contrário do que argumentam os recorrentes, nesse órgão jurisdicional está consolidado o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico. Nessa mesma linha, conferir. A questão suscitada guarda relação com a alegação de erro injudicando, em contrariedade a precedentes do STJ, no sentido de que há interesse de agir adequação no ajuizamento de ação civil pública pelo parquet para obtenção de indenização por danos morais coletivos, sem maiores divagações sobre o destinatário da reparação. Cito o acórdão relatado pelo eminente ministro Castro Meira, no qual se afirma que não há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais em ações que discutam improbidade, seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que dificulte a ação estatal. Beleza? Então, dito isso, fica bem tranquilo isso, e nós temos alguns procedimentos aqui, algumas repercussões práticas que eu quero refletir com vocês. Vimos aqui que a celebração do acordo pela pessoa jurídica lesada pressupõe o procedimento administrativo formal, né, que pode ser de duas espécies. Aquele instaurado previamente com o fim de investigar, punir o ato de improbidade, como determina o artigo 14 da Lei 8429, né, uma hermenêutica aí que a gente evita o chamado acordo relâmpago, ou o procedimento administrativo específico para a resolução consensual de conflitos no âmbito da administração, que inclusive, de acordo com o artigo 34 da Lei 13.140/2015, suspende a prescrição. E a lei diz que considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de admissibilidade, retroagindo, porém, a suspensão a data da formalização do pedido de resolução consensual do conflito, artigo 34 da Lei 13.140. Dentro desse acordo extrajudicial no âmbito das pessoas jurídicas de direito público, eu trago a seguinte lógica. No caso de surgimento de tratativas para a celebração do acordo entre pessoa jurídica de natureza pública lesada e o seu autor, deve-se garantir participação obrigatória do Ministério Público em todo o contexto da negociação, já que o mesmo é o fiscal da ordem jurídica, e a Lei de Improbidade estabelece em seu artigo 15 que a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento para apurar a prática de ato, bem como que o parquet poderá designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Não bastasse isso, deve-se ressaltar que essa é a lógica que impera nos casos judiciais e que reclama por analogia, por simetria, por igualdade, a esfera extraprocessual. Diz lá o artigo 17, parágrafo 4º. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade, tá bom? A gente vê que esse dispositivo ele vai garantir uma maior tutela do interesse público, pois vai permitir uma fiscalização quanto a eventuais acordos espúrios entre aliados ou entre opositores que celebram, mesmo com finalidade eleitoreira, essa nova ferramenta consensual. Beleza? No caso aqui de nós termos
a ultimação do acordo entre a pessoa jurídica de natureza lesada com a participação, o mesmo vai ter eficácia de título extrajudicial, dispensando qualquer espécie de homologação judicial, que pode ocorrer, é uma possibilidade, para que se transmude a natureza dessa natureza. Muito bem, se estivermos diante de uma ação de improbidade ajuizada pela pessoa interessada, somente ela pode celebrar o acordo perante o Poder Judiciário, claro, com a prévia participação do Ministério Público, ok? Não pode haver o atravessamento, como já falei. Item C, no caso do acordo a ser celebrado pelo Ministério Público, a gente vai continuar no próximo bloco. Um grande abraço e até lá!